estamos no ar com o 19º episódio do Pode Falar Mais da nossa segunda temporada. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um negócio que muitas vezes não é visto desta forma. Será que um personal trainer pode ser um empreendedor? Tem como empreender neste segmento? É o que nós vamos descobrir com a Cláudia Bonatini, olha que chique o sobrenome dela, gente, que é araranguaense e já bem conhecida aqui pelo seu método que leva o seu sobrenome, além dos desafios e materiais do Malévola. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso a partir de agora. Seja bem-vinda, Cláudia. Olha, gente, ela tá comendo, ó, pra vocês verem que ela come também. Bolachinha da minha mãe, caseiros da branca, Marla. Gente, farinha branca. Tem as exceções pra vocês verem. Gente, mas isso aqui é uma perdição. Farinha branca entrando nas veias da pessoa. Que Será não está que mata? acostumada, não está acostumada. Será que mata isso, gente? Será? O que acontece? Oi, gente, prazer estar aqui. Mayara, gratidão pelo convite, né? A gente sabe que é sempre bom estar falando sobre empreendedorismo e sobre saúde e educação física, né? Gratidão. Vou terminar de comer. Deixa ela terminar de comer, aí eu vou falando aqui enquanto isso, gente. Então, a Cláudia me contou que ela veio da roça, é natural aqui da Canjiquinha, em Araranguá, e trabalhou muito tempo lá, inclusive na lavoura de fumo, que vocês sabem, né, exige bastante, né, bem trabalhosa. Então, ela contou um pouquinho da sua infância pra mim, e nós vamos começar a conhecer a história dela a partir dessa época. Teve muito contato com a avó. Então, conta pra gente um pouquinho dessa fase, Cláudia. Olha, fase sofrida, hein? Imagino. Só quem já colheu um bacheirinho com 40 graus, assim, do calor, sabe o que é isso, né? Mas eu acho que algumas coisas acontecem na nossa vida que é pra nos dar forças, né, Mai? Então, assim, eu vim da roça e então hoje eu valorizo bem essa parte do trabalho, né? Então, eu acho que um trabalho justo, um trabalho honesto é que faz a gente crescer. Então, quando a gente fala o nosso assunto é empreendedorismo, né? Inclusive, é a primeira vez que alguém me convida para falar sobre algo que não é sobre emagrecimento e estética. Só, gente, nós temos um olhar diferenciado. Isso é bem legal, porque normalmente os educadores físicos acham que a vida é só dar aula dentro de um chão de academia e que não existe, né? Outras opções. Só como ser funcionário mesmo, só né? Só como ser funcionário ou um serviço terceirizado fazendo só aquilo ali. Então, realmente, eu venho lá da roça, lá da Canjiquinha. Alô, meu povo da Canjiquinha. E eu já colhi fumo, eu já cortei palha, eu já trabalhei pra caramba. Já fui, né, eu trabalhava até 18, 19 anos, eu ainda era estagiário na academia, estava na terceira fase de educação física e eu trabalhava como garçonete. Então, eu fiz trabalhos, né, que me geraram muito crescimento, na verdade. Porque isso me ensinou a não arriar, né? A não desistir dos meus sonhos. A ter a força de vontade, aprender e seguir em frente. Agora, eu achei bem interessante que tu falou pra mim, né, que foi na academia pela primeira vez pra tentar uma vaga ali que tinham te indicado, mas sem muita pretensão, já não sabendo que aquilo daria certo. Então, eu fui na academia, inclusive, né, foi indicação de uma colega minha que eu amo demais, que é a Ju. A Ju um dia olhou pra mim no ônibus e a gente tava conversando sobre algumas coisas. Eu falei, nossa, tá bem difícil, meu pai e minha mãe se separaram e eu não sei nem se eu vou conseguir continuar, né, a faculdade. E aí ela falou assim pra mim, cara, vai lá na academia onde eu trabalho, faz uma entrevista que tu vai conseguir. Daí eu, né, imagina, gente, lá da roça, eu saí lá da Canjiquinha, acho que era umas 2 horas da tarde. Eu me lembro até a roupa que eu tava hoje, isso faz mais de 15 anos. Eu estava, sabe aquelas bermudonas de surfista, assim? Uhum. Perto do que era largona, assim, uma bermuda de surfista e uma camiseta. Um tempo depois que passou, assim, que eu já tinha mais intimidade com os donos, a gente tava numa janta, e um dos donos falou assim, ó, tu não sabe, mas quando tu veio aqui conversar comigo, eu olhei bem pra ti e falei assim, eu acho que eu vou dar uma chance pra essa sapatinha. E aí, o que acontece? Em nenhum momento eu ouvi essa frase como algo preconceituoso. Se teve preconceito,
né? Não é do meu... Não cabe a mim, né, fazer esse julgamento. Mas eu não entendi isso como algo preconceituoso. Eu entendi que viu uma pessoa que estava totalmente fora do padrão, né? Porque o que você vê hoje? Você vê uma pessoa de leg, regata, indo fazer entrevista, né? Ou qualquer roupa mais próximo de ginástica. E eu tava totalmente fora do padrão. Então, essa pessoa olhou pra mim... Até porque você estava, assim, mesmo perdida naquele momento, que estava querendo um caminho profissional, precisando... Eu tava estudando... Então, tu botou a roupa que tinha e foi, Eu né? trabalhava na roça, eu cuidava das coisas em casa, e eu precisava, né? Eu fui do jeito que eu tava. Porque eu queria entrar na área, e eu precisava de uma oportunidade. Então, eu fui do jeito que eu tava. Né? Nunca viu um vídeo de entrevista de emprego, né? O que precisa, listagem do que precisa. Imagem, nada disso. Nada disso, eu fui do jeito que eu tava, de chinelo. Ah, de chinelo, não tava nem de tênis, gente. Não tava nem de tênis, de certo? O dono olhou pra mim e falou, meu Deus do céu. Aí eu acho que Deus me iluminou naquela hora, né? E a academia era do Evandro Pezente, e ele é um cara que gerava muita oportunidade, então talvez ele tenha visto em mim, né, alguém que queria crescer. E aí eu comecei a trabalhar no dia seguinte. Recebi um treinamento de 2 semanas. 2 semanas eu aprendi tudo que eu precisava. É aprender de aprender. Entendeu? Imagina, tipo assim, aquela dedicação que ela falou antes, que tava na roça, estava ali em ti. Então, assim, é pra aprender, eu vou aprender. Pra você ter uma ideia, você pode me perguntar qualquer nome de exercício hoje, que eu vou saber qual é. E com 2 semanas em treinamento na academia, os meus colegas que estavam há mais tempo esqueciam o nome dos exercícios e eu não. De tanto que eu frisei em aprender. Então, até o meu coordenador na época falou assim, nossa, eu nunca vi alguém aprendendo tão rápido. Aí eu falei pra ele, primeiro porque eu preciso, segundo porque eu quero. E é meu sonho estar aqui. E na época, uns 3 anos atrás, eu tinha ido nessa mesma academia. Eu tinha 15 anos de idade. Eu era atleta pela cidade e o meu sonho era fazer academia. Eu cheguei pra minha mãe em casa e falei, mãe, eu nunca me esqueço, era R$70 a mensalidade. E a mãe falou assim, filha, eu não posso te dar. É muito caro pra mim. Chega até a ficar emocionado assim, porque R$70, gente. Então não tem, né? Então, eu falei, mas um dia eu vou conseguir. E eu nunca reclamei. A minha mãe falava não, era não. Eu entendia que ela não podia me dar. Então, fiquei até emocionada. Então, Clau, na época, a sua mãe não tinha o dinheiro para pagar a mensalidade, mas a tua determinação em voltar naquela academia seguiu. E aí, 3 anos depois, você estava lá, dando aula já, estagiando e sendo dedicada no que fazia. Exatamente. Quando eu fiquei 1 ano parada, né? Porque a gente não tinha condições de pagar a faculdade. Esperei 1 ano, fui com 18 anos. E a minha mãe, ela falava assim pra mim, ó. Você pode fazer o que tu quiser da sua vida, mas você vai estudar. Pode deixar de fazer tudo, pode desistir de fazer qualquer coisa, menos de estudar. Então, elas deram um jeito, ela ainda era casada com meu pai naquela época, eles deram um jeito e me botaram na faculdade. E por que educação física? Então, eu sempre fui gordinha, né? Sério? Sempre fui gordinha. Eu, com 9 anos, eu pesava mais do que eu peso hoje. E tinha 1,20 m, eu acho. Com 9 anos eu era baixinho, assim. Depois que eu tive um estirão. Eu sempre fui gordinha. Eu sempre quis emagrecer. E eu sempre quis ter um corpo atlético. Então, tipo, não queria só emagrecer, queria ter um corpo atlético. Porque eu jogava futsal, jogava voleibol. E eu jogava pela cidade. Eu fui 10 anos atleta da cidade de Aranguá. Né? Pra quem não sabe, eu já fui atleta. Então, hoje eu valorizo muito também a questão dos atletas. Volta e meia eu patrocínio alguém. Eu tô sempre... Incentivando, porque, na minha opinião, o esporte afasta da violência e das drogas. Então, assim, foi graças ao esporte que eu não tive olhar para outra coisa. E também foi graças ao esporte que hoje eu tenho a minha profissão. Então, se hoje eu posso empreender na minha profissão, é porque um dia eu já fui atleta, um dia eu já soube a importância do exercício físico, do esporte na minha vida, né? Então, o que acontece, né? Eu sempre fui gordinha, aí eu cheguei lá naquela academia, tentei fazer academia, e eu olhei, falei assim, um dia eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui, eu vou treinar nessa academia, eu não sei como, mas eu vou.
E aí foi quando tive a oportunidade, aos 18 anos, né, de estar voltando. Eu me formei com 16 anos, eu sempre fui muito adiantada na escola, né. Isso é uma coisa também que poucas pessoas sabem, né. Minha mãe me botou numa escola isolada, naquela época. Lembra como é que era interior, na época? né? Uhum. Vocês lembram? Gente, vocês lembram como era naquela época? Era mais ou menos assim. Você entrava numa sala, tinha 30 pessoas. Cada um era de uma série Cada um era diferente. de uma série, sério. Não, o professor, ele não era professor, ele era Deus. Era um guerreiro. Ele era um guerreiro, ele era um negócio, era um mágico. E todo mundo aprendia, e era impressionante que o ensino era muito bom. Eu entrei encostado, com 6 anos. A minha professora falou assim, nunca me esqueço, Viviane, nunca me esqueço da minha primeira professora. A Viviane falou assim, vou te colocar aqui, vou fazer um teste. Eu tinha 6 aninhos, e só entrava com 7. Ou era 5, eu tinha 5, entrava com 6, era uma coisa assim. Eu sei que eu tava um ano adiantado. A mãe me colocou na escola, tipo, 2 semanas eu aprendi a ler, e foi, tá? Só foi. Só foi. Daí a professora falou, não, eu posso continuar com ela na primeira série, porque eu nunca fiz não tinha pré-escolar naquela época. Então eu entrei direto. Naquela época ela fala como se fosse muito velha. Ela não é velha, ela é super jovem. Ah, não, mas assim, eu tenho 33, né? Imagina, há 25 anos atrás, tinha 7, E ainda 6, mais, porque era uma comunidade do interior. Então, uma comunidade do interior, então não tinha ainda... oportunidade. A gente tinha que pegar ônibus, a gente não tinha carro, Sim. não tinha moto, né? Então era ônibus. Então, assim, era tudo muito difícil, né? Hoje eu faço transporte, né? Hoje a gente tem até transporte público gratuito aqui. Antigamente não era assim. Então, o que acontece? Eu entrei encostada na escola, passei de ano, a professora falou, não tem condições, passe de ano, eu me formei com 16 anos. Como meu pai eles não tinham condições de pagar a faculdade, eu fiquei um ano parada só estagiando. Então, na época, eu fazia estágio numa escola de inglês e tal. E aí, eu comecei a faculdade com 18. Mas como escolheu a educação física? Justamente por gostar de esporte? Já sabia que seria isso? Isso, justamente por gostar de esporte e porque eu era gordinha e eu sabia que aquilo ia me levar pra mudar meu corpo. Ainda era gordinha no início da faculdade? Sim, olha só o que aconteceu. Entrei na faculdade, eu joguei até os 18 anos. Eu entrei na faculdade, eu era um pouco mais magra. Deu um ano de faculdade, eu ganhei quase 15 quilos. Nossa. Aí, metade da faculdade, eu perdi os 15 quilos. No último ano de faculdade, TCC e projeto, enfim, aquela correria, ganhei 15 quilos. Me formei, 4 meses depois, eu perdi os 15 quilos. O que aconteceu? Esse foi um dos motivos também que eu criei meu método e eu falo muito sobre não ter efeito sanfona. Porque eu já tive vários efeitos sanfonas. E aí, há 4 anos atrás... né? Que 15 consideráveis. 15 quilos é muito peso. É muita violência ao organismo. Então, o que eu fiz? Esse foi um dos motivos também, de criar o método e falar. Eu falo muito, quem tá na minha redes sabe que eu falo muito de não ter mais efeito sanfona, não voltar mais a engordar. Porque eu já passei por isso, e é horrível. Você ter que abandonar suas roupas porque tu ganhou tanto peso que em um ano não consegue mais usar. Então, isso é muito ruim. Então, eu sabia que se eu escolhesse... Eu gostava muito de esporte, eu gostava de movimento, e eu sabia que se eu escolhesse essa profissão, ela ia me fazer bem. E se vocês perceberem, todo mundo que é da área da saúde, nutricionista, educação física, ou já foi gordinho, ou já foi muito magro, ou teve problema com autoestima. Pode perguntar. Pergunta pra qualquer nutricionista. Olha, é raro que vai dizer assim. Desafio aí, hein, gente? Pode perguntar. É raro que já não foi muito magro, ou que a menina que já foi muito gordinha. É raro, tem 1 ou 2. O resto de 10 vai ter 2 que não foi dessa forma. Mas uma coisa que chama atenção é que geralmente quando a pessoa está com a autoestima baixa, ou, por exemplo, a pessoa é gordinha, eu sei porque eu também já passei por isso, né? Tive uma infância e adolescência na obesidade. Geralmente a gente tem muita vergonha disso. Mas... tu não deixou isso ser mais forte. Não sei se tu tinha vergonha ou não. Mas tu era mais determinada do que qualquer tipo de barreira. Então, tu foi mesmo assim para a educação física, né? Para uma faculdade de educação física, onde você poderia ser julgada por isso. Foi para uma academia, onde também poderia ser julgada por isso, porque a tua força de vontade era maior. Então, quando eu entrei na academia... havia uma cobrança de mudança estética, né? Tanto que eu comecei a treinar, mas ainda assim... Só que eu tinha um corpo... ninguém acreditava, né? Mas eu tinha 76 quilos. Agora, de 3 anos pra cá, eu venho perdendo peso. Então, eu já pesei quase 80 quilos. Só que eu sempre fui menor em cima e maior embaixo.
Então, quando eu entrei na academia, a gente tem uma cobrança pelo um padrão, né? É a professora, então a gente tem que ter um padrão. Não precisa ser magérrima, né? Aquela coisa atleta de fisiculturista, mas você precisa ter um padrão. Você precisa mostrar saúde, tem que ter um rosto saudável. Então, o que acontece? Eu nunca deixei me abalar pelo que o outro iria pensar. Então, o que o outro pensa é problema dele. É diante das escolhas que ele tomou na vida e diante das experiências que ele teve na vida. Não é sobre mim. Então, quando o outro me julga, ele tá vindo das experiências dele. Então, eu nunca deixei o outro influenciar sobre a minha escolha. Mesmo na adolescência, é isso? Mesmo na adolescência. Porque a minha mãe é assim. Então, a minha mãe sempre disse: tu não vira Maria, vai com as outras. Tu tem que ter opinião própria. O que o outro fala sobre ti não é da tua conta, é da conta dele. Ninguém paga as tuas contas, a não ser teu pai e tua mãe. E depois disso é tu que vai pagar as tuas contas sozinho. Então, a minha mãe, ela sempre foi muito assim. Então, desde a adolescência, eu nunca me deixei abalar. Então, assim, eu fui lá na academia, eu era gordinha, eu botava leg, ficava esternida leg. Eu já recebi uniforme de trabalho que não me servia. Então, assim, que ficava apertado, que era desconfortável. E a gente tem que seguir, a gente não pode... Se cada vez que a gente tentar seguir um sonho ou fazer um planejamento e a gente parar na primeira topada, a gente nunca vai chegar a nada. Porque o mundo é cruel, a vida é difícil, o mundo é cruel. Né? Pra quem que a vida não é difícil? Se as pessoas que vão botar assim, a vida é fácil pra quem tem muita grana. Eles também têm a dificuldade deles, né? Todo mundo tem os seus medos, suas dificuldades, então... É difícil pra todo mundo. Eu nunca me deixei abalar. E tem uma coisa também. Eu escolhi a educação física quando eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha 9 anos de idade. Momento? Porque eu comecei a jogar futebol naquela época com os meus parentes. Meus pais sempre tinham... Meu pai sempre teve time de futebol, né? Então, eu escolhi lá. Porque eu sabia que era a única profissão que ia fazer o que eu gostava, que era o esporte. E que ia mudar o meu corpo, porque aquilo me incomodava. E a minha primeira dieta foi aos 9 anos de idade. A minha mãe me levou no nutricionista, eu nunca me esqueço, lá no Morro dos Conventos, no Camping Lago Dourado. Por isso que hoje eu não prescrevo própolis na colher pra ninguém, porque é horrível. Trauma de própolis. Tem uma marca que é aqui de Araranguá, eu não vou citar nomes, né, depois vocês procurem aí. Essa marca criou um própolis com gosto de morango. Eu achei fantástico. Eu uso, inclusive, esse própolis com gosto de morango. Porque é muito ruim. Eu tomava própolis com 9 anos. Então, assim, a minha mãe começou a mudar as estratégias dentro de casa. E eu comecei a ver que era legal, que eu estava mais incluída. As pessoas me incluíam, né? Eles me incluíam mais. Eu comecei a perceber que eu comecei a mudar meu corpo, ficar mais ágil, jogar futebol melhor. E daí eu não queria fazer a dieta. Essa era a verdade. Era horrível fazer dieta. A minha mãe me forçava a fazer dieta. Então, o que acontece, né? Lá eu descobri que eu queria isso porque ia me afastar da obesidade. Então, eu escolhi minha profissão com 9 anos de idade. E dali eu fui. Por isso que talvez eu não tivesse tido medo de chegar de bermuda, camiseta e chinelo na frente do dono da academia. Porque se não fosse lá, iria ser em algum outro lugar. Mas iria ser. Exatamente. Já estava determinada para a minha mãe sempre me ensinou que não existe plano B, que o A vai dar certo. E sabe que agora eu tô falando, lembrei também, né? Porque eu também fui uma criança obesa, como eu falei, também fiz dieta na infância, minha filha também agora. Então, assim, eu sei como é esse sentimento. É ruim, né? E só que apesar disso, que a gente tava conversando até nos bastidores aqui, né? Uma das coisas que também me marca muito como a minha personalidade é a minha determinação. E uma das coisas que eu aprendi, um dos momentos que eu aprendi sobre determinação foi justamente quando eu precisei fazer atividade física. Eu sempre fui sedentária na infância, então eu tinha que fazer caminhada com a mãe. E aí a gente foi no início e eu falava, mãe, eu não aguento mais. Eu ia chorando. Gordinha, a perna ia roçando ali, né? Assava. Não aguento mais, eu não consigo, mãe. E a mãe dizia, mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. E naquele mais um pouquinho, a gente ia, cada dia, mais um pedacinho. E eu lembro, assim, como se fosse hoje. Eu tinha 6 anos, 6, 7 anos. Eu caminhando ali na Getúlio Vargas. E eu comecei a caminhar mais rápido que a mãe. E eu falava, vamos, mãe, eu tô caminhando mais rápido que tu. E ela, tipo, nossa, ela conseguiu, sabe? Tipo, aquele sentimento é o que eu tenho até hoje fazendo atividade física. Eu comecei a correr e eu me determinei a correr cada vez mais. Cada vez que eu corro um pouquinho mais,
Eu sinto aquilo ali. gratificante. É o mesmo sentimento, né? É porque de você ter teve um padrão conquistado. comportamental lá, né? Da tua mãe vibrar por ti porque você conseguiu. E você gravou esse padrão comportamental. Isso entra nas nossas emoções, né? A gente grava isso. Assim como a gente engorda por causa das emoções também, né? Sempre fala, você come as suas emoções, né? Então, isso é um padrão comportamental. Isso é muito bom ter, porque isso é positivo. Tem coisas que são negativas e tem coisas que são positivas. Isso é E, muito bom. inclusive, Cláudia, um dos teus principais diferenciais é que tu trabalha exatamente tudo isso, né? Não é só a atividade física, é um trabalho integrativo, inclusive com as emoções. Então, exatamente. Chega um momento em que se a gente estuda fisiologia, a gente vai entender isso. A verdade é essa, né, gente? Quem estuda fisiologia, bioquímica, a gente entende, e isso a ciência já prova, que não há possibilidade só de trabalhar uma única coisa em relação ao emagrecimento. Porque o emagrecimento está relacionado a diversos fatores. Então, é psicossocial, então essa parte emocional é muito importante. Então, a linha integrativa vem para sanar essas deficiências. Então, a gente até estava conversando antes, né? Não tem como eu chegar e só, vou te prescrever um treino aqui, tem o critério de ter um treino para emagrecimento, mas não cuidar do resto, né? Não cuidar das tuas emoções, não cuidar do teu sono, dos teus hormônios, das tuas vitaminas, da tua alimentação. Então, hoje, a linha integrativa, ela aborda tudo isso junto e isso dá muito resultado. Então, hoje, eu não trabalho mais de uma outra forma, eu sempre trabalho na linha integrativa, o que, de certa forma, afasta algumas pessoas, mas traz muitas pessoas. E traz aquelas que realmente estão interessadas dispostas em a fazer mudar isso, não né? apenas a estética, mas também a saúde, né? E tem uma coisa que é muito cultural do Brasil, né? O imediatismo. Quando você explica o trabalho, por exemplo, de falar assim, olha, a gente vai cuidar disso, as pessoas olham aquilo falando, é muita coisa, eu não vou conseguir. Só que existe um método para fazer isso, existe fases, a gente passa por fases no método, para que quando ela chegue lá, no total, eu quero perder 20 quilos, ela não vai mais voltar a ganhar peso. Como as pessoas são muito imediatistas, elas vão lá fazer 2, 3 meses. Fazem loucuras, né? Param e aí voltam a ganhar peso de novo. E aí eu acho essa é a coisa mais violenta, não só violenta ao organismo, porque eu já tive efeito sanfona. Eu também já fiz isso, eu também já errei, né? Então essa é uma das coisas que me faz estudar muito emagrecimento, porque eu também já errei. Eu não quero que você erre e perca teu tempo. Não tem sentimento pior, gente, não tem. Do que você fazer todo um trabalho e aí tu parar 30 dias e ganhar todo aquele peso de novo. É o pior sentimento do mundo. Então, assim, isso é muito ruim. Então, hoje a linha integrativa vem para isso, né? A linha integrativa, a parte de biohacking, né? Que eu chamo de hackeamento do organismo. Isso é uma palavra muito nova no Brasil. Poucas pessoas falam isso, né? Que é a renovação das células, hackear o teu organismo para que ele funcione para você, né? Então, tem estratégias para fazer isso. Tudo isso é muito novo. Então, chega a ser até estranho. Às vezes, quando eu explico isso para as pessoas, elas falam assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Né? Porque existe um pensamento imediatista em relação ao emagrecimento e à mudança estética, né? E a Cláudia, além de ser personal formada, né, em educação física, agora está fazendo faculdade de nutrição e fisioterapia. Então, realmente tem muito conhecimento aliado a tudo isso. Tem bastante, não é fácil, hein, Ela gente? não para. Madrugada, sem dormir, a gente, né? Eu evito perder sono, eu adoro dormir, na verdade, né? Mas assim, infelizmente vai ter alguns momentos que a gente vai precisar se abdicar de algumas coisas, né? Para poder chegar aos nossos objetivos, realizar os nossos sonhos. Então, hoje, eu tô indo agora, no meio do ano, daqui a um mês e pouco, tô indo para a 7ª fase de nutrição. Graças a Deus, tá quase. Tá quase. E tô indo agora para a 6ª fase de fisioterapia também, né? Então, a fisioterapia, ela é fascinante, né? Ela agrega demais no meu trabalho, principalmente no atendimento presencial. E eu me apaixonei pela físio. A físio eu faço por amor. A nutrição, eu gosto da nutrição, mas ela vem para agregar no meu trabalho. A físio não. A físio é por amor. Então, assim, eu faço coisas que algumas pessoas nem sabem, às vezes, sabe? Tipo, por exemplo, esse dia eu ofereci pro meu colega, eu falo, olha, teu pai tá doente, ele teve um AVC, se você precisar, eu vou lá na tua casa, eu faço esse preparo de instrução ao cuidador, não cobro nada, sabe? Você pode me chamar, porque eu faço isso por amor. Eu tenho amor em fazer isso. Quando o meu idosinho lá consegue diminuir a dor,
aquilo é um prazer pra mim. É como se tivesse sido comigo. É um propósito que tu tem. É um propósito que eu tenho. Eu amo aquilo me preenche, entende? Então, eu resolvi juntar tudo e principalmente porque eu trabalho na linha integrativa. Então, eu agreguei esses conteúdos, esse valor, para gerar mais valor ao meu trabalho. E tá sendo maravilhoso, porque a gente percebe através dos resultados, né? Então, não é só lá prescrever um treino e volto a falar contigo daqui a 30 dias. Isso eu não faço mais, né? Até o que eu achei muito interessante, porque nós estamos em conversações aqui, gente. Se Deus quiser, vai dar certo. Logo virei aqui muito mais magra, fitness. Vocês nem vão conhecer na cama. Meu Deus, é ela. Mas eu achei muito legal, porque a tua abordagem, primeiramente, né? Eu ainda falei pro Walter, ela realmente é vendedora. Além de tudo, é vendedora, porque tem argumento. Mas eu achei legal, porque tu falou da questão também, tipo, vocês vão economizar muito com o mercado, por exemplo. Porque eu vou ensinar vocês a fazerem compras que são otimizadas e funcionais. Exatamente. Então, é mais um diferencial do teu trabalho. Conta um pouquinho como é que funciona, assim, quando uma pessoa te contrata. Então, quando uma pessoa me contrata, ela tem direito à mentoria. Essa mentoria é acompanhar ela no dia a dia. Então, assim, eu tô aqui com meu celular. Todos os meus alunos têm meu celular, que é o que eu uso, né, normalmente. E a gente faz esse trabalho de receber fotos dos pratos, de corrigir o movimento, de receber vídeo. A pessoa pode mandar áudio a hora que ela quiser. Eu fico das 6 da manhã, 6h30, a hora que eu acordo, até as 9h30, 10 horas à disposição. Então, às vezes é 10 horas, eu tô respondendo lá meu aluno. Então, eu respondo todo mundo, eu faço uma mentoria 100%. O que é 100%? Vamos dar um exemplo aqui. Cláudia, eu comecei a dieta e parei de ir no banheiro. Eu pergunto pra pessoa como é que é o cocô dela. Sim. É verdade isso. Que cor tá o teu xixi? Como que é o teu cocô? Deixa eu ver os teus pratos. A gente faz isso tudo. Tudo é organizado. Principalmente nas primeiras 3 semanas. Depois o aluno ganha, né? Até porque a minha ideia não é deixar ele preso a mim, é ele saber comer, né? Ele tem direção. Então a gente dá essa direção. Depois isso fica mais raso, né? Porque daí o aluno também já nem quer mais eu encher o saco dele, né? Eu já sei disso, não me enche o saco. Mas no primeiro momento ali, o primeiro mês é uma coisa bem... Depois a gente vai espaçando, vai dando mais liberdade pro aluno, e aí... Mas ele pode tirar dúvida a hora que ele quiser. Então isso se chama mentoria. E não é uma mentoria de brincadeira. É uma mentoria baseada em ciência. Então, o que eu passo pro meu aluno, a correção que eu faço nele é baseada em biomecânica, é baseada em ciência. Bobear, eu dou até o autor do livro que fala isso. Por quê? Porque você tem que... Não é só dizer que é assim. Não faz isso por causa disso. Não. Não é só falar, não faz isso por causa disso, porque a ciência prova isso. Então, é uma coisa muito direcionada e isso dá muito resultado. E as pessoas começam a caminhar com as próprias pernas, porque, na verdade, a gente quer um mundo mais saudável, né? A gente quer um mundo mais feliz, mais saudável, praticando exercício físico. Então, essa pessoa, se um dia ela parar com a minha consultoria, eu tenho certeza que ela chega em qualquer academia e ela vai treinar sozinha, ela vai saber comer. Né? Eu tenho consultorias agora finalizando o plano, que estão indo para as academias, e hoje a gente ainda botou um resultado de uma aluna que ela tá indo, eu tô feliz que ela está indo treinar, vai treinar sozinha, hoje ela vai ter acompanhando com a academia, porque ela já sabe treinar, e tá tudo bem, sabe, porque ela já sabe treinar, ela já sabe comer, ela já sabe o que fazer, ela já sabe identificar quando, por exemplo, as emoções dela estão afetando ela. Então isso é o que a gente ensina na mentoria, ensina a comer, ensina a treinar, porque é muito fácil para mim te passar um exercício e você reproduzir exercício, reproduzir movimento. A maior parte das pessoas reproduzem movimento, elas não treinam, elas não... como é que eu vou te explicar? Elas reproduzem o movimento, elas não entendem o movimento. É preciso entender o movimento. Depois que você entende por que você não pode comer, eu não botei essa fruta aqui à noite na tua dieta, né? A Nutri não colocou essa fruta à noite na tua dieta, não come por causa disso, a insulina, entende? Então, a nutricionista prescreveu isso por causa disso. Então, quando as pessoas entendem o porquê, elas tendem a ficar mais tempo no processo e ter mais resultados. Há 40 anos, a PS Contabilidade é uma referência em seu segmento. Com uma gestão inovadora e atualizada, a equipe está sempre conectada às principais atualizações tributárias e fiscais. Junte-se aos cases de sucesso que fazem parte do time de clientes da PS
e agregue mais valor à sua empresa. Entre em contato e agende uma consulta personalizada para o seu negócio. E nessa questão que você fala de a pessoa aprender a se exercitar, aprender a treinar, aprender a comer, é justamente para entender os porquês. Porque muitas vezes a gente vai numa nutricionista, a gente vai na academia e a gente vai fazendo as coisas sem nem entender o porquê está fazendo aquilo. Então, quando a gente passa a entender contigo através do teu método, aí sim as coisas começam a fazer sentido e por isso depois o teu aluno pode seguir fazendo sozinho. É isso? Então, o que acontece, né? O objetivo do método é realmente ensinar, né? É fazer com que o aluno ande com as próprias pernas. Então, assim, por exemplo, eu trabalho de atendimento presencial nas academias. Eu sempre falo isso para meus alunos e vocês podem perguntar para qualquer aluno. Olha, você está aqui para aprender a treinar. Eu não sou a tua acompanhante de luxo. Tu quer um acompanhante de luxo, tu procura outro profissional. Eu tô aqui para te ensinar a mudar de vida. Eu saio de casa para fazer a diferença na tua vida. Porque se não for pra fazer, eu nem saio de casa. Então, assim, tu tá aqui para aprender a treinar. Aprender a fazer movimento, a entender o movimento. Eu não sou um acompanhante de luxo. Então, assim, o que acontece, né? Qual é a diferença do método? Essa é a diferença do método. É isso, é aprender a comer, aprender a treinar. E agora faz parte, né? Tem pessoas que não... Alguns profissionais, enfim, a gente não pode... generalizar, a gente não pode generalizar, mas aí a gente ainda tem em pleno século XXI alguns profissionais que tiram dieta de gaveta, que vão lá só passar o movimento pro aluno, mas não explicam um porquê pro aluno, não explicam o porquê de uma dieta. Então, esse é o grande diferencial, né? Então, assim, claro, não dá para generalizar, eu tenho colegas de trabalho que são excepcionais, e eu aprendo muito com eles, né? Claro, todo método que foi criado, ele foi baseado em experiências, né? Então, eu já fui muito nutricionista, tenho um colega que é excelente, né? Alguns colegas, assim, que fazem um trabalho excepcional, mas a gente ainda tem, em pleno 2024, profissionais que fazem de outra forma. Então, essa forma é a minha, ela dá certo, porque se ela não desse certo, não teria tantos resultados. Quer compartilhar alguns resultados com a gente? Tem bastante resultado, né? A gente tem, até a minha página tem muito resultado. Eu faço esse trabalho de pelo menos uma vez por semana, a cada 8 dias, postar resultado daquele aluno que aceita, né? Postar e expor, porque não é todo mundo, né, que aceita. As pessoas mais obesas, elas não aceitam. Elas falam, não, eu não gostaria, não gosto de me expor. E a gente entende e tá tudo certo, viu, gente? Porque é normal isso, né? Cada um tem o seu... Sim. Seu estilo de vida, tem o seu jeito, e tem muito resultado. E, inclusive, eu vou falar para vocês, a maioria dos meus resultados não são postados, porque são de pessoas que têm vergonha, às vezes mais introspectivo. Mas eu tenho alunos assim, ó, que perderam 30 quilos, 20 quilos, né? A Eliane, minha aluna que a gente postou hoje na página, ela perdeu, olha, basicamente quase 15 quilos. Pra cima, e ela ganhou muita massa muscular, ela tá mudando o corpo dela, então são resultados que são constantes, e ela já sabe o que fazer. Então, assim, eu tenho alunos que perderam 30 quilos há 2 anos atrás, e hoje eles continuam comigo de atendimento presencial, tem uns que são consultorias, continuam, porque ele não me contrata pra prescrever o treino dele, entendeu? Ele vive sem mim. Ele tá ali por outro objetivo, para ter uma técnica avançada de treinamento, para mudar estímulo nutricional, por outros objetivos. Não porque ele não tá conseguindo treinar ou porque ele não sabe comer, ele já sabe tudo isso. Ele tá comigo por outros objetivos, né? Então, assim,
Te ama muito mesmo, Tem, né? é malévola, né? Então, Suportável. vamos falar um pouquinho da Não, eu Malévola. tenho um aluno que fala, tu é insuportável. Mas, pois, agora, sou obrigada a continuar contigo. Então, assim... A Malévola surgiu na pandemia. A Malévola Nasceu. surgiu. A Malévola. Essa história é muito legal, gente. Eu dava aula, começou a pandemia, né? Aquele vucu-vucu, ninguém sabia o que fazer. O que eu fiz na pandemia? Eu tenho um pouco de TDAH, né? E não dormi. É bem leve, assim, eu nem acreditava que eu tinha. Eu tive que ir nos 4 médicos pra acreditar. Daí, o que aconteceu? E tá tudo bem, né, gente? Não tem problema algum ter o TDAH. E aí, é bom falar, né? Porque hoje em dia tá complicado, né? Você fala de nutricionista, porque falou que não sei o que. Polêmica, Cláudia polêmica. Polêmica, né? Sempre tem. Aí você tem que ir lá se redimir pra explicar uma coisa que todo mundo entendeu, mas todo mundo tá cheio de mimimi. Então, assim, não vamos generalizar. Não há... Olha, Cláudia. gente, mas assim, é uma mimiseira, sabe? Sim. Eu vou falar um negócio pra você. Eu fiz um podcast no ano passado, eu fui super julgada por esse podcast, tá? Porque fizeram um corte específico do podcast. E aí, nossa, jogaram meu vídeo dentro de... Grupos de nutricionista. Teve um monte de gente mordido. E eu vou falar uma coisa pra você. Teve algumas pessoas que nunca me julgaram. Sabe por quê? Porque elas sabem exatamente o que elas querem pra vida. E aí eu tive que fazer um vídeo, porque no momento, gente, de um podcast, é aquela coisa, você fala e é muito meio rápido. Atropelado, muito rápido. Em nenhum momento eu quis generalizar. Nenhum momento eu quis generalizar uma profissão, até porque eu tô nessa profissão. Eu faço isso, eu estudo nutrição. Né? E então eu tive que fazer um novo vídeo, né, me redimindo. Olha, gente, não quis generalizar, existe sim alguns profissionais que são assim, outros não são, mas aqueles que não são, por que se eu não sou, por que o chapéu serviu? Sim, entendeu? Não usa o chapéu. Então, assim, se você fala, eu vou falar um negócio pra você, eu falo dos educadores físicos, eu sou educadora física. Tem muita gente vadia na minha área, que não quer pensar, que só quer reproduzir movimento, e tá tudo bem, gente, cada um faz o que bem entender da sua vida. Se você quer ser medíocre, é uma escolha tua. Eu não quero ser medíocre. A Malévola surgiu, e é muito legal isso, porque a Malévola surgiu na pandemia. Lá na pandemia, eu comecei a dar aula em casa para uma aluna que se chama Isabela. Ela foi minha aluna há mais de 2 anos. E ela falou, gente, a gente vai fazer o quê agora? Daí eu fiquei 15 dias parada em casa. E eu falei assim, meu Deus, não tem como dar aula. O que faremos? Aí eu já estava assim, me avaliando e também estudando um pouco das consultorias online. Eu falei, eu vou migrar tudo para online. Eu vou começar a atender essas pessoas de casa. Ligando pelo WhatsApp, pelo Google Meet. Vou começar a atender elas de casa. Daí eu comecei a dar algumas aulas online. Aqueles que não se adaptavam online ficaram 15 dias sem treinar. Aí eu comecei a ir nas casas. Higienizava, me paramentava e ia nas casas da aula. Aí eu cheguei um dia, estacionei o carro na garagem da minha aluna, a Isabela. Aí eu, estacionando lá, aí a filha dela devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Olhou pra ela e falou, mãe, quem é essa mulher que vem aqui toda semana conversar contigo, né? Treinar, fazer exercício. Daí ela olhou bem sério pra menina, ela não riu, ela falou assim, ó, ela se chama Malévola e ela vem maltratar a mamãe. Só que ela não riu, ela falou sério pra menina. A menina saiu na rua e falou assim, é tu que é Malévola? Eu falei, oi? Super sincera, a minha mãe falou que você é a Malévola. Daí a gente começou a rir naquele dia, e aí, como eu já tava um tempo em casa, tava 30 dias, a gente descobriu que não ia mais voltar as coisas ao normais. Imagina que as academias ficaram quase 1 ano sem um atendimento normal, assim, né? E aí Malévola. Aí eu já tava, como tava todo mundo em casa, sem sair, eu já tava assim, então eu vou criar alguma coisa, eu vou criar um grupo. Meu primeiro grupo de emagrecimento não foi pago. Meu primeiro grupo de emagrecimento, eu convidei alguns alunos da academia. A Michelinha, perdi. Alguns alunos da academia. E falei assim, olha, gente, eu vou prescrever treino por 15 dias pra vocês. Eu vou gravar vídeo, vou mandar pra vocês e vocês vão fazer. E vocês vão cuidar da dieta e vocês vão treinar em casa. Nós vamos treinar, vamos construir peso caseiro, vocês vão treinar em casa. Pum, 15 dias. A galera mandando, eu perdi 3 quilos, eu perdi 4 quilos. E eu falei, sério, gente, vamos lá.
E aí, nisso, eu conversei com um amigo meu, que hoje é meu sócio e é meu amicíssimo, o Mauro. E eu falei assim, Mauro, eu preciso produzir conteúdo nas minhas redes sociais sobre isso. Eu preciso produzir porque eu também quero ajudar as pessoas a não ficarem sedentárias. As pessoas estão com medo, elas estão ficando doentes. Sabe, o gordinho tá morrendo porque pega Covid. E aí eu falei, vamos fazer. Daí ele me deu umas dicas e tal, ele é muito bom nessa... Ele inclusive, a gente tá com um projeto agora, que vai sair, a gente espera que saia em 2 meses, né? Ele é meu sócio. E ele faz sistemas e trabalha muito com essa parte de rede, né? De produção de coisas. Vamos fazer assim, ó, grava exercício assim, daí eu gravava os movimentos, ele montava e a gente postava nas redes, e aquilo a rede começou a crescer. E aí a gente produzindo, e aí outro grupo, tá, se 15 dias deu certo, eu vou criar um grupo de 21 dias. Aí eu comecei a pesquisar vou criar um grupo de 21 dias e vou cobrar 40 pila. Paga pelo Pix, recebe material. Bom, deu mais de 100 pessoas na primeira vez, assim. Fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5. As coisas começaram a melhorar, eu produzindo mais vídeo. Comecei, e aí o que aconteceu? Hoje o Malévola tem 17 edições. Nossa. 17 edições, porque na pandemia a gente veio fazendo mais, depois a gente começou a criar pré-verões, e hoje ele é, inclusive, né, logo um lançamento, né, Primeira mão, adoro que as pessoas trazem as coisas em primeira mão aqui pra gente. Primeira mão, Malévola Trainer, que, né, ele vai ser chamado, ele vai ser um projeto de emagrecimento perpétuo. Então você vai conseguir comprar por um valor baixo, Falei que ela é vendedora. E com qualidade. Ou seja, você vai ter um acompanhamento para poder, né, vai ser dentro do Hotmart, enfim, ou alguma outra plataforma, a gente está avaliando ainda, mas você vai ter treinos e estratégias específicas baseadas em ciência que dão resultado para grandes grupos de forma individual. Então, você vai receber treino para academia, treino para casa, sugestões nutricionais, vídeos de apoio. A gente tem alguns apoiadores, vídeo de médico, vídeo de nutrição, vídeo de bioreiki. Muito lá dentro, sempre semanal. Então, você vai conseguir acompanhar. Isso é em primeira mão, gente. Nós estamos organizando o produto em máximo 30, 40 dias. Ele vai estar aí nas mídias, a gente vai lançar, né? Vai fazer um trabalho de mídia. Top e ele demais. vai ser... E eu vou falar um negócio para você. Esse projeto... Ele tem a condição de ser o melhor do Brasil e ele vai ser. Que arraso, hein? Agora vocês entenderam como é possível um personal trainer ser empreendedor. A Cláudia sentiu, então, lá na pandemia, essa demanda de mercado. Começou fazendo testes, ali primeiro com os 15 primeiros alunos. Eles deram resultados e ela foi aprimorando esse método. Então, hoje, além de todos os produtos da Malévola que são online, tem o método Bonatini, que aí você pode fazer presencial ou online também? Isso. Como que funciona, né? O que acontece? Eu criei uma empresa, hoje eu tenho a Bonatini Consultorias, e eu tenho o meu método Bonatini. Todos os meus serviços têm o meu método. Então, a gente tem serviços que tem 20%, 30% do método, você conhece só 20%, 30% do método. Só o que tem o método 100% dentro do protocolo é as consultorias online, consultorias, né, presencial online, e o meu atendimento presencial. Então, a pessoa que passa por mim, ela segue todo o método. Então, por exemplo, o Detox da Malévola. O Detox da Malévola tem 20% do meu método, né? Então, tem alguns momentos do método que dão resultado, que tem especificamente para aquilo que você está procurando. Então, hoje a gente tem o Detox da Malévola, a gente tem o Malévola Trainer, e a gente tem as consultorias online. Então, eu uso o meu método, eu criei um método, ele está sendo registrado também agora, eu já estou, né, colocando ele em papel para ser registrado, para ninguém copiar, né, porque as pessoas têm essa mania de copiar. Isso é bem ruim, porque daí você estuda, faz todo um levantamento e as pessoas acabam copiando e às vezes até lançando nas redes sociais uma coisa que é tua. Isso tá acontecendo muito, viu, gente? Muito. Inclusive com todas vídeo as áreas, na internet. É bem complicado, assim. Então, a gente tem que ter respeito pelo outro e entender, né? Se você quer usar, pelo menos pergunta se dá pra usar, né? Ou pode usar, ou faz um acordo com a pessoa, enfim. E aí, ao criar essa empresa de consultorias, eu tenho esses serviços e eu tenho outros projetos em andamento, né? Criação, aí a gente está criando um projeto bem grande mesmo, extremamente empreendedor, porque eu comecei a perceber que eu amo trabalhar, amo a minha profissão, adoro atender as pessoas, mas a gente tem que
também aumentar, né? A gente tem que aumentar nossa renda, a gente tem que realizar nossos sonhos, a gente tem que ganhar mais dinheiro. As pessoas falam de dinheiro como se fosse algo errado. A gente precisa ganhar. Sabe uma coisa que foi muito legal? Muito legal não, né, gente? É uma desgraça, né? A gente teve aqui as enchentes do Rio Grande e teve uma coisa que foi muito legal. Eu falei, amor, se fosse pra gente, de repente, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu não teria condição de ajudar tanto as pessoas. E hoje a gente tem uma condição melhor, sabe? Com o suor do nosso trabalho, com o nosso empreendedorismo, a gente doar mais. E é exatamente isso que eu tenho conversado com as pessoas, né? Quando eu vou trabalhar nas empresas, gerar conteúdo, a gente sempre conversa. Parece que a gente está fazendo algo errado. Mas, na verdade, não, porque a gente precisa seguir trabalhando e ganhando dinheiro para poder ajudar cada vez mais essas e depois outras pessoas também. Exatamente. As pessoas falam, e o educador físico é muito assim. Parece que ele não pode ganhar dinheiro, sabe? Parece que... Olha só, vou falar um negócio pra vocês. As pessoas julgam quando um educador físico tá com um carro importado, se ele tem um casão, sabe? Uma mansão. Educador físico. Roubou ou ajudou alguém que, sabe? Tá metido com coisa errada. Como se um educador físico não pudesse ter muita grana. Como se ele não pudesse ter muito dinheiro. Hoje no Brasil a gente tem exemplos, aí a gente tem vários nomes que estão sempre nas redes sociais, que os caras estão muito bem, eles estão vendendo muito bem, eles estão ricos. Então, assim, não há mal nenhum você querer ser rico. Eu também quero ser rica. E a gente amém, Senhor, tô pronta. E a gente, quanto mais dinheiro a gente ganha, a gente vive no mundo capitalista. Quanto mais você ganha, mais você ajuda a tua família, mais você se ajuda, mais você ajuda o próximo. E as pessoas não usam essa correlação. Não, ele é educador físico. Meu Deus, ó. Sabe o que as pessoas falam pra mim? Eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite. Hoje, né? A minha pretensão é começar a diminuir essas horas de trabalho para ter mais qualidade de vida. E estar mais atuante no online, né? Isso, exatamente. Mais atuante no online e fazendo outros projetos também. E as pessoas falam assim, tu tá bem, né? Tu tá sempre bem, às vezes almoçando em um restaurante, alguma coisa assim. Tu tá bem, né? Tá cheia da grana, né? Eu falei, olha, eu tô bem sim, estou muito bem, obrigado, mas eu trabalho para isso. Então, assim, as pessoas têm muito esse julgamento da profissão da educação física, porque durante anos ela foi julgada por isso, né? A educador física é o ferro na academia, né? Então, o educador físico, ele precisa entender isso. Você merece ser um empreendedor, você merece ter uma empresa, empreender na tua empresa, ensinar o outro, né? Hoje eu dou cursos também na área de avaliação física, eu sou apaixonado por avaliação física. Eu dou curso para os profissionais da área, né? E aí as pessoas acham que elas não podem, né? Pode, tudo pode. Você precisa confiar nisso, você precisa ter fé, que não é porque a tua profissão não é menor que as outras, né? Então, ninguém é melhor que ninguém. Tem então, como crescer também nessa profissão. Tem como crescer. Então, as pessoas precisam acreditar nisso, né? Às vezes eu chego para colega meu e falo assim, cara, olha só, tu tem uma rede social, tu não posta nada lá. Pô, hoje a rede social vende. Se eu boto meu treino lá, alguém vai estar interessado. Né? Eu quero ser igual a ela. Eu também quero... eu queria tanto treinar todo dia, né? Então eu falo pro meu colega que é educador físico, faz diferente. Mostra a tua rotina diária. Mostra que é possível ter saúde gastando pouco, né? Como você falou, lá no mercado, a gente ensina isso, né? Ensina o teu seguidor, ensina o teu amigo, teu familiar, né? Ensina isso. Então, o empreendedorismo, ele é importante. E ele tem que acontecer. E as pessoas têm medo, né? Porque o Brasil também gera uma certa... Insegurança. Mas aí que tá, né? A gente precisa encarar os medos de frente e fazer acontecer, né? A gente precisa... É aquela questão do estar no meio, né? Não seja medíocre, né? Não seja... A gente fala medíocre, as pessoas têm um problema com a palavra medíocre, tá? Quando tu fala medíocre pra alguém... A pessoa só falta te dar uma facada. Sim. Porque parece que tu tá chamando, sei lá, de vagabundo, alguma coisa assim. Parece que elas ligam a palavra... Nada, gente. Medíocre é estar no meio. Você tem uma porcentagem da população que está no meio. Elas fazem só aquilo ali. Não consegue, exatamente, se mantém no meio, né? Não consegue ver que pode existe elevar. Além. Depois do muro, gente, existe o sol. Entende? Existe, dá pra ser mais. E aí elas são medíocres, elas ficam fazendo só aquilo ali, seguindo o fluxo.
Entendeu? Então, por que eu tô seguindo o fluxo? Será que esse fluxo tá certo? Ou eu tô fazendo porque todo mundo tá fazendo? Então, acho que o empreendedorismo, o grande diferencial é isso. Eu conheço N profissionais que começaram do zero, sabe? Que não tinham um puto no bolso, R$1 no bolso. E o empreendedorismo tem muito disso, de acreditar e falar assim, a manada tá indo pra lá, mas eu não acredito naquilo ali. Nada me prova que aquilo ali é bom, eu vou pro outro lado. Então as pessoas têm que confiar nisso, né? E não há mal nenhum ganhar dinheiro, não há mal nenhum ser um personal rico. Eu já ouvi aluno dizer que não ia me contratar porque eu tava muito bem e porque eu tava aparecendo nas redes sociais e por isso eu tava rica. Mas primeiro que aparece medíocre. Não, e aí assim, não é porque eu apareço nas redes sociais que eu tô rica, também não é porque eu não tô nas redes sociais que eu também não tô rica, entendeu? Sim, mas essa questão das redes sociais realmente tem muito julgamento. As pessoas realmente olham as pessoas que estão se expondo ali e que sabem como se expor, acham que elas estão, nossa, nadando na grana. E eu sei porque eu também passo por isso muitas vezes. Mas que bom, né? Que bom que as pessoas olham a gente assim com tanta prosperidade. As pessoas, na verdade, deveriam... sabe o que acontece também? A área da educação física, as pessoas têm que olhar com profissionalismo. Você não tem que contratar porque você me acha legal. Você tem que me contratar porque eu vou mudar a tua vida. Porque ela é malévola, né? Você já sabe. Também. Mas assim, porque tem ciência ali envolvida, tem estudo envolvido. Não porque eu sou uma pessoa gente boa, porque eu sou teu amigo. Não, tu tem que contratar igual tu contrata o médico, tu não vai no especialista. Por que o educador físico não é contratado assim? Eu já vi várias vezes. Contratei lá porque é meu amigo. O cara deixou de contratar alguém especialista naquilo pra contratar alguém. Amizade à parte. Eu tenho amigos que não treinam comigo. Eu tenho amigos que eu indico pra outros profissionais. Porque eu não posso fazer aquilo. Eu falo, cara, olha só, eu não posso te ajudar. Não é porque eu não quero. E nem quero que tu me contrate só porque eu sou teu amigo. Tu não precisa disso agora, tu precisa disso. Então, falamos aqui agora, o nome do podcast é Pode Falar Mais, mas não é bem assim, né? Já até pode falar mais, mas não tanto, porque tem o tempo da edição. Michelinha já está nervosa aqui, então eu vou fazer só a parte das curiosidades agora, tá, Clau? Curiosidades. Eu vou te fazer, assim, umas perguntinhas. Tipo, e aí bate e volta, assim. aí tu Oi, me que responde medo. o que vem na cabeça Eu aí não primeiro. posso falar besteira, gente. Se falar, tudo certo. Ui, boca suja. O exercício que tu mais gosta de fazer, no caso de elevação pélvica. Nossa, sério? Eu adoro elevação pélvica. E o que tu menos gosta? Odeio agachamento búlgaro. Eu também. Mas eu odeio Nossa, eu faço com ódio, mas faço porque ele é maravilhoso, trabalha glúteo, quadríceps. Me diz uma coisa, agora é uma curiosidade rapidinho aqui que eu queria ter perguntado no meio do episódio. Temos exceções? Trabalhamos com exceções? Como assim, exceções? Tipo assim, a pessoa pode beber alguma coisa, pode comer alguma coisa que ela tem vontade ou não? Gente, se você perguntar para todos os meus alunos, em nenhum momento eu digo não. O que a gente faz é um acordo. Talvez. É um acordo. Ok, você quer beber quantas vezes por mês? Quantas vezes por semana? Ele vai falar assim, eu quero beber toda semana, sábado, domingo. Ok, o teu resultado vai ser dessa forma. Para você ter esse resultado aqui que você quer, a gente não pode calcular desse jeito. A gente vai ter que diminuir isso. Então, é um acordo entre o aluno. Eu tenho um método. Esse método é adaptado à vida das pessoas. Em nenhum momento eu digo que não pode comer, não pode beber. Agora, eu faço o meu aluno entender que se ele tomar as consequências... E tem uma coisa, gente. Eu baseio em ciência. Eu explico para ele por que o álcool cataboliza e por que ele cataboliza a partir da segunda dose. Entende? Então, assim, você quer perder peso? Eu quero perder peso rápido. Em 4 meses eu quero ser outra pessoa. Então, eu falo pra eles, olha, então em 4 meses tu vai fazer o que tu não fazia antes. Porque se tu quer ser o que tu não era antes, como é que tu vai continuar fazendo a mesma coisa? E qual é a tua exceção? Que tu gosta de abrir exceção? A minha exceção? Olha, eu gosto bastante de comer. Sempre gostei muito de comer. E essa sempre foi a minha dificuldade. E aí é aquela questão da ansiedade à noite, né? Eu gosto muito de comer mandulate. O que estraga a minha dieta é mandulate. Olha só, gente. Sério, eu não posso ter em casa mandulate e eu tenho intolerância ao leite. Farinha eu passo meio mal, mas farinha eu passo reto. Eu não preciso de pão, essas coisas assim. Agora, se você botar um queijo na minha frente, daquele verdinho, eu como ele inteiro. E depois morreu. Todo mundo tem um vício, né? O meu vício é queijo. E eu não posso comer porque eu tenho intolerância. Vai um pedacinho, 2, vai. Então, lá em casa,
minha sogra não compra, minha esposa não compra. A gente não compra porque se você botar na minha frente, eu vou comer tudo. É como se fosse uma compulsividade. Então, tem duas coisas que eu sou capaz de trocar qualquer... Você vai pensar um Lindt, por exemplo, chocolate Lindt. E o Mandulate, eu pego o Mandulate. Você vai saber, aqui tem esse queijinho aqui. Alunos que querem comprar a professora. Eu adoro Mandulate. E aí, claro, né, a gente não come sempre. Eu tenho essa dificuldade com o comer à noite. Principalmente quando eu desregulo o meu sono. Todo mundo tem dificuldade, gente, eu também tenho. Então, quando o aluno vem pra mim e fala assim, mas é difícil isso pra mim, eu sei. Também foi difícil pra mim perder peso. Também é difícil pra você, porque tá aqui. É difícil pra todo mundo, dói em todo mundo, gente. Todo mundo é ser humano. O que a gente tem que ver é como a gente vê o processo. A gente pode ver o processo bem-humorado e com flores, ou você pode ficar mal-humorado com espinhos, né? Então, esse caminho, ele pode ser muito melhor. Treina ouvindo qual tipo de música? Eu sou bem eclética, tá? Como eu gosto muito do violão e gosto muito de músicas que tenham letra. Eu escuto de tudo, tá, gente? Se eu for numa balada, eu sou a pessoa mais bacana, eu não vou em qualquer casa, escuto desde sertanejo, raiz, qualquer tipo de música. Não gosto muito de funk, eu acho que o funk, ele não é meu estilo. Eu não vou julgar porque cada um tem seu, né? O palavreado do Já funk. Já polemizou hoje demais aqui. Polemizei demais, né? Eu não gosto muito do funk, mas se eu estiver numa balada, eu vou lá, danço sem problema algum, tá? Eu escuto muito letras com música, então quando eu tô no meu fone de ouvido treinando, eu escuto muito assim, Raul Seixas, eu gosto de Secos e Molhados, eu tenho um gosto meio diferente para as pessoas da minha idade. Isso eu já sei, porque os meus amigos não gostam das músicas que eu gosto. Eu tenho um pouquinho mais de requinte, assim, na escolha do meu fone de ouvido. Mas eu sou uma pessoa super social. Você pode me levar em qualquer festa, eu vou dançar, não vou ligar. Mas em casa a gente escuta ópera. Minha esposa tem um excelente gosto para música, então a gente tem um ouvido mais apurado nesse sentido. Já que falou na esposa, vocês têm planos de ter filhos? Então, a minha esposa até queria um tempo atrás, hoje a gente já descartou, não descartou, mas assim, a gente já não fala mais nisso, não é uma coisa mais que prende a gente. Porque se fosse pra ter, seria eu, né? Eu vou fazer o ano que vem, vou ver essa possibilidade de congelar os meus óvulos, né? Porque vai que um dia eu acorde e mude de ideia, né? Um bebê, né? Então, por esse sentido. Mas hoje eu não tenho vontade de ser mãe. A minha mãe diz assim, um dia tu vai acordar de manhã, e essa vontade vai vir. E ainda não chegou pra mim. Mas talvez pela fase que eu esteja na minha vida. Porque hoje ter filho é uma escolha, né? Uhum. A gente já pensou em adotar. E aí depois a gente ficou com um pouco de medo. Então, tem várias coisas que influenciam. Mas talvez hoje, pelos nossos planos de vida, talvez um filho. Mas talvez futuramente, daqui a 2, 3 anos, porque a minha esposa é um pouco mais velha que eu, né? E aí eu falo sempre assim, aí é uma coisa que ela já falou várias vezes, e eu sei que ela tem esse medo que é de, mas eu vou ser vó do meu filho. Eu falei, cara, olha só, se você ter filho com 50 anos hoje remete a um tempo atrás, como se fosse 30. Sim, hoje você tá é uma bem pessoa diferente. que tá fazendo renovação celular, tu cuida da tua pele, tu cuida do teu corpo, tu cuida da tua saúde, então tu vai viver até 100 anos. Se tiver um filho com 50, tá tudo certo. Gente, a Elô Pinheiro fez 80 anos. Quem dá 80 anos? Ninguém. Sabe? Então tipo, as pessoas estão hoje, vivendo mais, antes a gente né? pensava numa mulher de 80 anos, gente, era uma pessoa acabada que vinha na cabeça da gente, né? Não, a pessoa tava acamada, né? Nossa, já agora... pensava numa pessoa que não levantava agora tu direito. vê, gente, uma mulher maravilhosa daquelas 80 anos. Eu atendo eu faço fisioterapia e na fisioterapia, rapidinho, gente, rapidinho. Calma, moça, calma com o corte, não corta. A Michelle tá se coçando. A Michelle tá se coçando já. Eu atendo hoje uma senhora lá na Fisio, que é o meu estágio da Fisio na Casa Rosa. Inclusive, quem conhecer a Casa Rosa, gente, é um ambiente maravilhoso. Eles trabalham com mulheres do câncer. Eu vou fazer uma propaganda aqui pra Casa Rosa, porque ela é um lugar que vive de doações. Tá? Então, assim, Casa Rosa, então lá a gente trabalha com fisioterapia pélvica, então quem quiser doar, quem quiser ajudar, ir lá conhecer, é maravilhoso. Eu atendo uma senhora que ela tem 83 anos, tá? Ela já chegou um pouco disfuncional, mas o disfuncional dela, de algumas lesões, né? O disfuncional dela, ela troca o marido dela, que é acamado. Então, ela lava a louça, varre a casa, com 83 anos. Troca o marido. É difícil não é você erguer, mudar um homem de lugar e erguer, mesmo que seja um idoso. Então, 83 anos hoje, a pessoa está vivendo.
né? Já dei um whey protein pra ela, já botei uma creatina, falei, agora tu vai. Ela chegou, já tô mais forte. E nem é meme, gente, é verdade. E agora, então, para finalizar e tranquilizar a Michelinha, como foi participar do Pode Falar Mais? Gente, foi muito legal, né? Conversa muito bacana, É muito legal a gente rever alguns momentos da nossa vida, né? Porque até fiquei um pouco emocionada durante o podcast, né? Por essa questão, né? Por uma questão de pai e mãe, eu sei que eles fizeram tudo o que eles podiam por mim, né? Principalmente a minha mãe. Então, a gente fica até emocionada quando a gente olha para trás, vê da onde a gente saiu, né? Porque sair de uma roça de fumo colhendo fumo, que quem conhece sabe que é o ó do Borogodó, né? E ver onde eu estou hoje, eu me sinto muito alegre por isso. Eu tenho muita alegria em viver, eu sou muito grata, né? E eu também sou muito grata às pessoas que me deram as oportunidades, né? Porque elas viram em mim um potencial, né? E hoje eu tenho pessoas, porque a gente fala sempre assim, né? Mas ela já está encaminhada, não precisa. Gente, todo mundo precisa de força, todo mundo precisa de ajuda. Mas a Mai já tem o podcast dela. Mas não custa você ir lá dar um like, compartilhar, passar para outra pessoa, não custa. A gente deve fazer isso, inclusive, né? Com quem já tem... Inclusive com pessoas que já têm muita grana, com pessoas que já têm suas vidas formadas, suas empresas estabilizadas. Façam isso o tempo todo, porque não custa, né? Façam pelo que não tem, façam pelo que está começando, façam por todo mundo, porque isso é um círculo. Quanto mais você se ajuda, mais você cresce. Então hoje eu tenho pessoas que me apoiam muito, que me indicam aluno, que indicam o meu trabalho, né? Nas redes sociais. Isso é muito legal. E a gente faz isso de coração, e eu faço isso também pelos meus amigos, pelas pessoas que fazem um excelente trabalho, pelas pessoas que estão começando. Então, acho que empreendedorismo é isso, né? É você entrar nesse círculo e se apoiar. Porque imagina você, sozinho é mais difícil subir, né? Mas se você tiver pessoas com você, é muito mais fácil. Então, te impulsionando, né? Te impulsionando. O empreendedorismo é muito isso. A gente vê isso muito nas redes sociais, né? Eu tiro pelas pessoas que eu conheço. Esse dia eu pedi assim, olha, vai lá, curte, compartilha a minha rede. A pessoa assim, mas tu não precisa mais, tu já tem 25 mil seguidores. Eu falei assim, tu não sabe o que você está falando. Porque a gente precisa sempre. Diariamente, porque existe uma concorrência, né? Existe um algoritmo do próprio Instagram, então faça pelo seu próximo, faça para quem está ao seu redor. Não te custe a fazer as coisas. As pessoas se custam muito a indicar para um colega, um aluno, né? Então, eu não sou uma pessoa assim. Se eu não tenho horário para atender uma pessoa, eu falo assim para ela, eu tenho uma fila de espera. Você pode ficar nessa fila de espera, ou eu posso te indicar um colega de minha confiança. A pessoa acha estranho tu me indicar um colega. Se você não quiser, então, ficar na tua fila de espera, tu vai me indicar um colega teu. Sim, eu vou indicar um colega meu, que também vai fazer um bom trabalho com você. Porque o importante é você treinar. As pessoas acham isso estranho, principalmente em Aranaguá. Nossa, parece assim que... Não é possível ela esteja fazendo isso. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, porque eu ganho dinheiro, meu colega ganha dinheiro, o comércio flui, todo mundo ganha dinheiro e todo mundo vai ser feliz. Isso aí. Olha, gente, tivemos uma aula de empreendedorismo aqui com a Cláudia, é verdade. Muitos até parece, insights, né? Não, tem muito que aprender ainda nessa vida. Não servem só para educação física, mas para vários ramos. Tivemos muitos insights de marketing, de vendas, de negócios, né, de organização. Então eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo e ter aberto realmente o coração aqui, compartilhado tanto conteúdo legal com a gente. Gente, eu que agradeço, né, de coração, é muito legal isso. E olha, gente, é muito legal, tá? Eu me senti em casa aqui, de verdade. Que bom. E eu vou falar um negócio pra vocês. Apoie, né? Apoie o seu próximo, porque empreendedorismo é isso. E tem uma coisa, nunca deixe de aprender, principalmente com os mais velhos. Então, assim, hoje mesmo eu estava lá treinando, tem uma colega minha que já se formou há mais tempo que eu, e ela estava lá me ensinando. Falou, olha, o teu joelho para cá, o teu joelho aqui, né? E é muito legal isso, né? Porque a gente consegue entender que, às vezes, a gente sabe algumas coisas, mas a gente pode aprender mais, a gente pode ajudar o próximo, a gente pode fazer mais, né? Então, empreendedorismo é sempre estar entendendo e aprendendo.
Nunca deixe de aprender. As pessoas, elas... eu já sei tudo, agora eu não preciso mais. Não. A gente sempre pode aprender. Eu já fui em cursos repetidos. Já paguei o mesmo curso 2 vezes para ir. Eu já fui curso do mesmo profissional várias vezes. Porque sempre quando a gente vai, a gente sempre aprende mais. Perfeito. Então a gente tem que ter essa sabedoria, essa humildade de aprender, de querer aprender e aceitar também a opinião do próximo. Eu vou aproveitar aqui já a deixa que a Cláudia já falou para vocês. Então, nos ajudem também, nos incentivem, né? Sempre brinco aqui que custa R$0 vocês irem lá, se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar os nossos episódios e ajudar, né, a gente a compartilhar o nosso conteúdo cada vez mais longe para mais pessoas. Além disso, nós temos também os pacotes de patrocínio que vocês já viram aqui durante o nosso episódio, as empresas que nos apoiam, mas nós temos espaço para a sua empresa ainda. Então, se você quiser saber mais informações, é só entrar em contato com a gente. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau, gente! Até!